A gente ama ver um casal coreano sendo atingido pela flecha do Cupido, mas você já se perguntou por que a maioria dos galãs ainda estão solteiros até hoje? Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Uma de nossas inscritas maravilhosas me pediu para trazer um vídeo sobre os eternos solteiros. E não tem nada que vocês me peçam que eu não faça, então simbora conferir o verdadeiro motivo pelo qual muitas celebridades de doramas ainda estão solteiras até hoje. Nossa inscrita maravilhosa me deu até a lista de quais celebridades ela gostaria de ver no vídeo de hoje, então vou seguir a ordem, começando com a diva da Ji-won. Para quem não reconheceu logo de cara, essa é uma atriz muito famosa na Coreia, que esteve presente como protagonista em várias produções de sucesso que também são bastante famosas aqui no Brasil como Imperatriz Ki e O Momento em que Te Amei. Mas talvez muitos devem se lembrar dela devido ao seu papel como protagonista no dorama Jardim Secreto, que foi ao ar em 2006. Se tratando de uma atriz renomada, bonita e rica, muitas pessoas passaram a questionar sobre o motivo por trás dela ainda não ter se casado. Por isso, ainda que seja uma atriz reservada, a Ji-won revelou em algumas entrevistas que por seu trabalho ser sua grande paixão, ela optou por priorizar sua carreira, ao invés de abrir mão de algo que ama apenas para atender expectativas sociais relacionadas ao casamento. A atriz revelou ainda que valoriza muito sua liberdade e independência. Ela afirma que para ela, o importante é ser feliz, seja sozinha ou acompanhada. Para Ji-won, o casamento deve acontecer de forma natural, no momento certo e com a pessoa certa, sem pressa ou pressão externa. Não dá pra negar que a diva arrasa, não é mesmo? E no final das contas ela está mais do que certíssima. Outra celebridade que frequentemente enfrenta especulações sobre sua vida pessoal é o galã do Gon Yo. Se tratando de um ator bastante famoso, acredito que nem preciso dizer muita coisa sobre ele porque provavelmente ele deve ter sido um dos grandes responsáveis por fazer com que muitas dorameiras se apaixonassem pelo mundo dos doramas. Sendo um ator de 45 anos amplamente reconhecido por sua carreira de sucesso e por manter sua vida pessoal extremamente privada, Gon Yo frequentemente enfrenta especulações sobre o motivo de ainda não ter se casado. E de tanto especularem em algumas entrevistas, o galã compartilhou algumas de suas perspectivas que ajudaram a entender melhor sua decisão até o momento. Existem 3 fatores cruciais, começando pela carreira, devido ao fato de ser um ator bastante requisitado. Gon Yo possui uma agenda cheia e é conhecido por seu compromisso com a atuação. Ele já mencionou que seu trabalho exige muito tempo e dedicação, o que torna difícil conciliar um relacionamento sério com sua rotina. Além disso, ele prefere selecionar seus projetos cuidadosamente, o que pode aumentar a pressão e o foco em sua carreira. Já em relação ao amor, Gon Yo revelou que tem uma visão reflexiva sobre o casamento. Ele afirma que considera o matrimônio uma decisão importante que não deve ser tomada por pressão social ou convenções. Ele acredita que o casamento deve acontecer no momento certo e com a pessoa certa, de forma natural. Além do mais, devido ao fato de ser uma figura pública, Gon Yo enfrenta intensa atenção da mídia e dos fãs, o que acaba por gerar uma certa preocupação com o impacto que sua fama poderia ter em um relacionamento ou no casamento. Mas isso não significa que ele não esteja aberto para outras possibilidades. O ator inclusive já chegou a comentar que gostaria de se casar eventualmente, mas que sente que ainda não encontrou a estabilidade emocional necessária ou a parceira ideal. Ele valoriza a ideia de formar uma família, mas quer que isso aconteça quando ele estiver plenamente preparado. Depois dessa só posso dizer que ele muito provavelmente não encontrou a pessoa certa porque eu moro no Brasil e ele na Coreia. Brincadeiras à parte, seguimos com um galã que aparentemente vai acabar ficando pra titia. Já que falamos do Go Gyo, não podíamos deixar de comentar sobre o Lee Dong-wook, porque o fato de um homem bonito e bem-sucedido de 43 anos que já namorou com ninguém menos do que a própria Suzy, que é simplesmente o modelo de mulher ideal da maioria dos homens coreanos, e ele simplesmente não a pediu em casamento, como também permanece solteiro até hoje, fez com que muitas pessoas começassem a especular suas decisões por não ter se casado ainda. E a verdade é que o Lee Dong-wook é um ator extremamente dedicado. Desde sua estreia em 1999, ele tem trabalhado continuamente em uma variedade de dramas, filmes e programas de entretenimento. Ele já mencionou que o trabalho é uma parte central de sua vida, e uma agenda tão lotada acaba gerando pouco espaço para um relacionamento sério ou planos de casamento. Esse inclusive foi o motivo pelo qual ele terminou com a Suzy. Mas assim como nossas celebridades anteriores,
Ele acredita que o casamento é um compromisso muito sério, para o qual ele quer ter certeza de que estará completamente preparado para isso. Ele mencionou que deseja encontrar alguém com quem possa compartilhar uma conexão genuína, mas que não quer apressar esse processo. Para ele, a preparação emocional e financeira são mais importantes do que cumprir um cronograma definido pela sociedade. E no final das contas, tanto ele quanto nossas celebridades anteriores ainda são muito novas, para já estarem sofrendo toda essa pressão por ainda não terem se casado. Kim Namjoon era uma das celebridades que estava na lista, e acredito que muitos não vão reconhecer logo de cara, porque eu mesma não consegui reconhecer. Mas a verdade é que esse é ninguém menos que o ator protagonista de algumas das produções coreanas mais famosas como O Sacerdote de Fogo, A Ilha, e Honra Teu Nome. Conhecido por seu talento e carisma, Kim Namjoon é uma celebridade que já tem uma carreira consolidada como ator, produtor e até cantor, além de estar envolvido em projetos filantrópicos. Sendo um ator de 44 anos que claramente já está preparado financeiramente para começar uma família, Kim Namjoon começou a sentir uma certa pressão para se casar, especialmente por causa de sua idade e das expectativas sociais na Coreia. No entanto, ele enfatiza que não quer se casar apenas por obrigação ou pressão externa, mas sim quando encontrar a pessoa certa e sentir que é o momento ideal. Para ele, o casamento não é algo que deve ser apressado ou levado de forma leviana. Kim Namjoon acredita que essa decisão deve ser baseada em amor, respeito mútuo e uma conexão genuína, em vez de apenas cumprir um papel social. Apesar das fortes pressões sociais, ainda assim o ator parece confortável em esperar pelo momento certo e pela pessoa certa para compartilhar sua vida, priorizando autenticidade e felicidade em suas decisões, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Eu não sei vocês, mas para mim, Lee Min-ho é um dos atores mais bonitos da Coreia. O galã já atuou ao lado de várias atrizes belíssimas e inclusive já chegou a namorar com a Suzy e com a Park Min-young, mas ainda assim beirando os 40 anos. O galã ainda permanece solteiro até hoje. Desde sua estreia no mundo das celebridades, Lee Min-ho se dedicou intensamente à sua carreira como ator e como resultado ele atualmente é uma das maiores estrelas do entretenimento asiático, com uma carreira de sucesso e milhões de fãs ao redor do mundo. Estando constantemente sob os holofotes, ele sempre achou difícil manter um relacionamento normal. Mas ao longo dos anos Lee Min-ho demonstrou uma visão mais madura sobre a vida e o casamento. Para ele é extremamente importante que se sinta totalmente preparado para assumir as responsabilidades que vêm com essa decisão. E ao que parece esse momento finalmente chegou. Em uma recente entrevista dada durante uma coletiva de imprensa, o ator revelou que ele é muito grato por esses 18 anos de carreira, mas que quando olha para os próximos 15 anos, ele está tentando encontrar o oposto. Ele chegou no ponto em que pode se casar e se tornar pai, revelando ainda que chegou a hora de pensar seriamente no casamento. De todas as celebridades que comentei até agora, a Yoongiva, sem sombra de dúvidas é uma das pessoas que mais admiro porque ela é o exemplo perfeito de alguém que escolheu viver de acordo com seus próprios valores e prioridades, desafiando as normas tradicionais. Sendo uma das figuras mais respeitadas da indústria do entretenimento coreano, Yoongiva dedicou grande parte de sua vida para construir uma carreira impressionante tanto na música quanto na atuação, tornando-se uma das artistas mais versáteis da Coreia. Estando atualmente com 55 anos, a atriz já enfrentou várias especulações em torno do casamento ao longo dos anos. Mas se tratando de alguém que é conhecida por ser uma mulher forte e autossuficiente, que não sente necessidade de seguir normas sociais apenas por convenção, ela não se sente pressionada a casar e prefere viver sua vida do jeito que achar melhor. Embora a sociedade coreana tradicionalmente valorize o casamento, Yoongiva mostrou ser uma mulher moderna que desafia essas expectativas. Ela acredita que cada pessoa tem seu próprio ritmo e caminho na vida, e que a pressão para casar não deve definir as escolhas de ninguém. Ainda que tenha decidido viver uma vida independente, o casamento não é algo que ela descartou completamente, apenas não é uma prioridade para ela. Ela prefere estar em um relacionamento saudável e feliz do que casar por obrigação. Para ela, felicidade e realização pessoal são mais importantes do que atender às expectativas externas. Não vou negar que a Seo Ye-ji se tornou uma das minhas atrizes preferidas desde que a vi no dorama Tudo Bem Não Ser Normal. Então é claro que eu não podia perder a oportunidade de trazê-la no vídeo de hoje. Afinal, sempre tive muita curiosidade em saber por que uma das atrizes mais bonitas da Coreia ainda está solteira até hoje. Não estou dizendo que ela é velha e que já passou da hora de se casar, mas também não dá para negar que ela é um partidão.
Então não dá pra evitar se questionar o porquê ela não está nem mesmo em um relacionamento atualmente. Enfim, pesquisei e no fim acabei descobrindo que ela se envolveu em uma polêmica chocante. Aparentemente ela estava em um relacionamento discreto com o ator Kim Young-yoon. Porém a relação se tornou bastante polêmica quando ele passou a ser criticado devido ao comportamento frio que tinha com a protagonista de uma série em que ele estava trabalhando na época. Sempre que estava com ela, ele evitava contato físico e parecia desconfortável em cenas românticas, o que levou a rumores de que algo estava errado. Na época, ele sempre parecia se esquivar dela durante as aparições públicas. Pouco tempo depois que os rumores vieram à tona, surgiram relatos da imprensa coreana que afirmavam que o ator teria pedido para reduzir o número de cenas românticas íntimas, com ele até mesmo chegando a se desvincular do drama. Mais tarde foi descoberto que a Seo Ye-ji o proibia de ter contato físico com as atrizes, recomendando que ele fizesse tudo sem paixão. Ela também teria exigido que ele alterasse o roteiro para remover cenas românticas e mantivesse distância de sua parceira de atuação. Após a divulgação, Seo Ye-ji enfrentou uma enorme reação negativa do público, com acusações de ser manipuladora e abusiva no relacionamento. Além disso, antigos rumores sobre seu suposto comportamento difícil nos bastidores ressurgiram, piorando a situação. O que no final das contas explica o porquê dela permanecer solteira, até porque vai ser difícil encontrar um cara que queira um relacionamento depois dessa. E mesmo que ela tenha mudado de atitude, ainda assim as pessoas vão tentar procurar evidências de relacionamento abusivo caso ela apareça com alguém novamente. Existem tantos solteiros na Coreia que o vídeo acabou ficando grande, e nem deu para comentar sobre as celebridades chinesas. Então se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre eles, comenta aqui embaixo. Não esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande beijo para vocês e até a próxima!